Caros cursistas, olá! Eu vim aqui falar hoje para vocês a respeito da dispensa coletiva na reforma trabalhista. Trata-se de um tema que jamais foi analisado diretamente e especificamente pelo legislador trabalhista e também pelo legislador constitucional. Para vocês acompanharem a nossa exposição aqui, deem uma olhada na apostila, lá na folha 74 e 75, que todo o tema está disposto lá no item Q, tá bem? Pois bem, a questão da dispensa coletiva é de importância extrema no direito do trabalho, porque ela reflete naquilo que de mais importante o trabalhador tem na sociedade capitalista, que é justamente o emprego. E, a despeito de a nossa legislação, como eu disse no início desse vídeo, não prevê diretamente a impossibilidade de dispensa, ela tem uma regra genérica disposta lá no artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que estabelece que a relação de emprego no Brasil é protegida contra a dispensa arbitrária. E caberá à legislação complementar, ainda segundo esse dispositivo, prever uma forma de reparação ou pelo menos de impedimento, talvez, dessa dispensa. Pois bem, o problema é que a nossa Constituição Federal é de 1988 e até hoje a lei complementar que se exige aí nesse inciso 1º do artigo 7º não foi redigida. Isso quer dizer que nós nos encontramos atualmente numa situação de verdadeiro limbo jurídico, porque ao mesmo tempo que a Constituição Federal determina que se estabeleça uma relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, e que determina também que se imponha, que se preveja uma lei complementar prevendo uma proteção a isso, a lei infraconstitucional não prevê nada, o que quer dizer que nesses 30 anos o legislador simplesmente se omitiu, deixou de prever qualquer lei. A questão é que a nossa Constituição Federal prevê em diversos outros dispositivos uma série de princípios que, analisados conjuntamente, vão levar à conclusão de que há sim uma proteção à dispensa arbitrária, em geral. E aí eu estou incluindo também a coletiva. Por quê? Porque em diversos artigos da Constituição, e vocês vão poder acompanhá-los todos ali na nossa apostila, a Constituição estabelece como parâmetro, como norte, princípios que só podem ser efetivados com o pleno emprego, com a proteção ao desemprego. E dentre eles nós podemos citar a dignidade humana, a própria busca pelo pleno emprego, que está lá no artigo 170, o valor social do trabalho, enfim, uma série de preceitos que deixam claro que um valor tido como fundamental para a nossa ordem jurídica é justamente a proteção do emprego e, portanto, o impedimento a uma dispensa injustificada. O fato é que, como vocês vêm observando no decorrer do nosso curso, o legislador infraconstitucional, esse que estabeleceu a reforma trabalhista a partir de novembro de 2017, com vigência a partir de novembro de 2017, seguiu um direcionamento muitas vezes contrário à Constituição. E quando se trata de falar de dispensa coletiva, esta é sem dúvida alguma a tônica. Por quê? Porque ele passa a prever, lá no artigo 477-A da CLT, que dispensas individuais e dispensas coletivas se equiparam para todos os fins. E nesse sentido, ele acaba dispondo também que não há necessidade de qualquer tipo de negociação trabalhista com a participação do sindicato para que se permita essas dispensas. Ou seja, não é mais necessário, ou melhor, não é necessário, segundo o sindicato, segundo o legislador, que haja a participação dos sindicatos como um tipo de negociação prévia para se impedir uma dispensa coletiva no âmbito de uma determinada categoria. O grande problema é que também com relação à participação sindical, a Constituição é expressa. Ela determina em diversas passagens e principalmente no próprio artigo 7º, que é a verdadeira Constituição dos trabalhadores, que
A participação dos sindicatos é imprescindível para a validação de eventos, de institutos, de atos que se apliquem a toda a categoria. Isso também nós vamos ver lá no artigo 8º da CLT, da Constituição Federal, que deixa claro ali que é imprescindível que o sindicato participe e que o sindicato seja o responsável, legítimo representante em relação a questões que digam respeito à categoria de trabalhadores. Então, o que eu tenho atualmente? Normas constitucionais que prevêem, a um lado, garantia no emprego, a outro, a participação do sindicato nas negociações coletivas. Portanto, eu tenho uma certa teia de proteção aos trabalhadores, no sentido de que a dispensa deve ser justificada, ainda que isso seja relegado a uma lei complementar que até hoje não foi editada, e ao mesmo tempo eu tenho uma determinação aí de que os sindicatos participem de qualquer negociação que envolva uma dispensa coletiva. Porém, de forma completamente contraditória, o legislador reformista passa a prever, no artigo 477-A da CLT, que o sindicato não precisa participar de negociação coletiva, porque a dispensa coletiva se equipara para todos os fins à dispensa individual. É evidente que não se equipara. Isso porque nós sabemos que uma dispensa coletiva tem um impacto muito negativo dentro de uma sociedade. Um bom exemplo está nas menores cidades, em que há grandes empresas, e essas grandes empresas, se decidirem dispensar muitos trabalhadores de uma vez, acabam por gerar um impacto muito nocivo naquela sociedade. Pessoas dispensadas simplesmente deixam de participar do mercado de consumo e isso vai implicar, sem dúvida alguma, num reflexo negativo para o comércio local, enfim, para a produção de mercadorias, para a circulação em geral. E aí é evidente que eu tenho um problema social decorrente de uma dispensa que, se for validada sem uma participação efetiva dos sindicatos, sem uma negociação prévia, sem, portanto, um plano de trabalho que inviabilize esse tipo de dispensa, eu vou ter problemas seríssimos, né? Eu não vou ter aí uma verdadeira introdução das premissas da Constituição Cidadã. Ora, eu tenho uma Constituição Cidadã que determina o cumprimento de certos direitos, de certos requisitos, estabelece pressupostos para esses direitos e não é efetivada simplesmente por uma vontade de um legislador que hoje está aí e que decide, de uma hora para outra, introduzir uma lei que contraria toda essa temática, né? E mais, ela contraria não apenas o que a sociedade tem por parâmetro a partir da Constituição Federal, mas também contraria uma posição que já é pacífica dentro da Justiça do Trabalho. Isso porque, desde 2009, o Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento, baseado nessa interpretação sistemática desses dispositivos da Constituição, no sentido de que, para se validar uma dispensa coletiva, há que se prever também uma negociação coletiva prévia para que se estabeleça aí quais são os reflexos e quais são as diretrizes que devem ser adotadas durante esse trâmite, durante esse procedimento de dispensa. Então veja, ainda não se chega ao ideal a partir dessa decisão de 2009 do TST, porque o ideal seria mesmo garantir o próprio emprego para os trabalhadores, né, que é a diretriz estabelecida no artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Mas já que não é possível, e aí nós temos todo um contexto de discussão por trás, também baseado numa convenção internacional da OIT, a de número 158, em que se discute a necessidade de motivação das dispensas, mas não bastasse todo esse contexto, eu ainda tenho uma previsão aí infraconstitucional da reforma trabalhista que contraria toda essa temática. Então, eu não tenho dúvidas de que nós teremos sérias discussões jurídicas a respeito desse tema e tanto que elas já vêm sendo observadas na prática. Já são diversas as decisões de juízes do trabalho
reconhecendo a inconstitucionalidade desse artigo 477-A da CLT e determinando que os trabalhadores sejam reintegrados. Então, muita atenção para esse dispositivo, porque certamente será uma questão que vai refletir nos tribunais. Tá bem? Muito obrigado e até mais.